Continuação da leitura do livro A Caminho de Marte, capítulo 9, Os Trabalhos e os Dias, página 102. O longo caminho até meu trabalho no Jet Propulsion Laboratory da NASA teve início muito tempo atrás e foi cheio de tropeços. Há poucos dias eu conversava com uma de minhas irmãs sobre as 4 cadeiras de madeira que nós mesmos pintamos de azul e que complementavam a pequena mesa da cozinha de minha mãe. O seu falecimento estávamos agora desmontando e dando destino a seus poucos móveis, quando lembrei a minha irmã, que já carregava uma daquelas cadeiras muitas vezes, entre 5 e 6 da manhã de sábado, na pequena cidade de Moema, em Minas Gerais. Era 1970 ou 1971, quando eu e um dos meus irmãos colocávamos uma cadeira invertida na cabeça e caminhávamos uns 3 blocos para deixá-las em frente a um bar, na rua principal da cidade. Tínhamos 10 ou 11 anos na época. Outros meninos mais ou menos da mesma idade faziam o mesmo. A competição era grande para ver quem chegava primeiro para colocar sua cadeira no melhor lugar. Não tínhamos relógio de despertador, então levantávamos quando parecia ser a hora correta. E lá íamos nós, antes do amanhecer, com nossas cadeiras. Durante o dia, elas permaneciam sem serventia na frente do bar, mas também não chegavam a causar nenhum inconveniente. Então éramos tolerados pelo dono. Nosso objetivo era, à tarde e à noite de sábado, quando os jovens da cidade e outras pessoas nem tão jovens assim desciam para a rua principal, enchendo os bares e a rua, que era fechada ao trânsito de automóveis nesse bloco. Rapazes e moças iam namorar à noite nessa rua, enquanto chegava umas 4 ou 5 horas da tarde, lá íamos nós com nosso material, sentar cada um diante da própria cadeira, para tentar convencer os rapazes que entravam e saíam do bar a nos pagar para engraxar nos seus sapatos. Éramos crianças ainda e aquela multidão do sábado à noite nos fascinava. Com a música ao redor, o barulho, os amigos, tudo aquilo era uma festa e adorávamos ir ganhar nosso dinheirinho. Já tínhamos alguns clientes fidelizados, cujos sapatos engraxávamos toda semana. Para esses tínhamos até um serviço especial, porque íamos em suas casas buscar os sapatos no sábado durante o dia e engraxávamos em casa e os devolvíamos antes das 4, para quando nos pagavam. Décadas depois, durante uma de nossas visitas à cidade, vimos 3 homens conversando na rua e meu irmão logo reconheceu um deles. De brincadeira disse: "Está vendo aquele ali, de costas para nós? É um dos nossos antigos clientes de engraxate. Que tal irmos lá perguntar para ele se ele quer que a gente engraxe seus sapatos?" Achei que meu irmão estivesse exagerando. Há certas coisas que mesmo depois de tantas décadas a gente não faz. Por isso eu disse: "Eu sempre engraxei os sapatos dele. Nem tente ir primeiro, porque ele é meu cliente. Você não vai passar na minha frente, sou eu que vai perguntar para ele." Fomos lá juntos, pedimos licença e perguntei se ele queria que eu engraxasse seus sapatos. Tanto ele quanto os outros 2 não disseram nada e ficaram nos olhando por uns 30 segundos. Porque obviamente não nos reconheciam. 35 anos antes, aquele jovem negro, alto e magro, era um dos meus clientes, muito agradável e generoso. Havia envelhecido, afinal, ninguém está ficando mais jovem. Seu cabelo estava todo branco, e embora ele não houvesse crescido mais na vertical, na horizontal havia uma nítida diferença. Depois de um longo e constrangido silêncio, depois de eu repetir e perguntar se poderia engraxar seus sapatos, finalmente ele fez a conexão com o passado e nos reconheceu. Ganhamos um grande abraço do meu antigo cliente e rimos muito naquele dia. Naquela época em que engraxávamos sapatos, minha mãe estava sempre de olho, para se certificar de que estivéssemos mesmo trabalhando. E não nos envolvêssemos com bebida, brigas ou outras maldades de rua. Ela achava que trabalhar era bom para nós, porque, apesar de não termos tanta necessidade assim, seria bom aprendermos como é difícil se ganhar dinheiro.
para não o desperdiçarmos depois. Cerca de 2 anos mais tarde, surgiu uma oportunidade um pouco melhor de trabalho, que consistia em encher saquinhos de plástico transparente com uma mistura de terra, esterco de vaca e adubos. Esses saquinhos tinham 10 centímetros de diâmetro e 25 centímetros de comprimento. E em cada um deles, uma semente de café seria plantada e irrigada em sementeiras que um novo plantador de café havia estabelecido na periferia da cidade. Eu e meu irmão, mais novo, trabalhamos 3 meses de férias escolares fazendo isso. E o pagamento era ótimo, muito melhor do que o ganhávamos como engraxates. Função que também não tinha sido abandonada. Ganhávamos por produção, o que nos rendeu uma quantia inacreditável. Em 3 meses, eu e meu irmão tínhamos o suficiente para juntos comprarmos meia bicicleta. Como não vendiam meia bicicleta, e acho que ainda não vendem, conseguimos convencer nossa mãe a pagar a outra metade. Assim, uma tarde ensolarada, quando chegou o ônibus que vinha da cidade mais próxima, o motorista tirou nossa bicicleta do bagageiro e nos entregou. Levamos 2 dias para aprender a nos equilibrar em cima dela e revezávamos, dando cada um uma volta ao redor dos quarteirões próximos à nossa casa. Poucos foram os tombos e uma impressão duradoura daqueles últimos meses de férias ficou conosco para sempre. Muito a contragosto, tivemos que abandonar nosso trabalho na sementeira de café no início do ano letivo, porque nossa mãe nos dizia que estudar era mais importante. Em torno de 1974, mesmo sendo ainda menor de idade, trabalhei em um bar nos finais de semana e em uma mercearia, mas não houve grandes acontecimentos nesse período, a não ser o fato de que meu irmão mais velho, que já estudava em Belo Horizonte, um dia chegou em casa com uma TV de presente para nós. Depois de muita reticência de minha mãe em permitir aquilo em nossa sala, e de um certo trabalho até conseguirmos comprar e arranjar alguém para instalar uma daquelas antigas antenas espinha de peixe, antenas Yagi, inventada pelos japoneses Shintaro Uda e Edizuguro Yagi. Hoje eu sei. Finalmente tínhamos em casa aquela novíssima tecnologia em preto e branco. Nessa época, depois que minha matéria preferida da escola era a matemática, embora gostasse das outras também, resolver equações e encontrar aqueles resultados simples, depois de cálculos que pareciam complicados, era sempre uma brincadeira e um espanto. Um amigo que estava um ano à minha frente, às vezes fazia desenhos na areia perto da quadra de futebol e me mostrava teoremas de geometria que havia aprendido. Pareciam mágicos de tão elegantes. Como eu não era muito bom com a bola, eu frequentemente ficava de fora, olhando e querendo jogar também, mas não tinha muito sucesso em convencer os outros a me deixarem participar. Então, sem consciência disso, me consolava aprendendo com os desenhos na areia. Muito mais tarde vinha saber que Cícero, na Roma antiga, chamava a areia que era usada para esse fim de pulvis eruditus. Havíamos redescoberto uma maneira de estudar geometria que fora importante no passado. No fim de 1975, chegou então o dia em que terminei a antiga 8ª série do 1º grau e não havia mais o que estudar na cidade. Aos 15 anos, se quisesse continuar estudando, teria de sair de lá, mas como faria isso sem dinheiro? Eu não era o primeiro nem seria o último da família com esse problema. Mas no meu caso, a solução estava a pouco mais de 150 quilômetros dali, onde havia uma escola federal de ensino técnico de agropecuária. Os alunos não pagavam nada para estudar lá e, além disso, moravam na escola e tinham tudo de graça, inclusive comida e alojamento. Havia um concurso para entrar, um mini vestibular, mas eu não me preocupava com isso, eu estava razoavelmente confiante de que não teria dificuldade em passar nos exames de admissão. O colégio agrícola de Bambuí, situado em uma fazenda que ficava a cerca de 4 quilômetros daquela cidade, tinha mais ou menos 250 alunos em um único curso técnico. A maioria morava lá na escola mesmo.
Os que eram de Bambuí viviam com a família na cidade e iam de ônibus todos os dias. Nós, das cidades vizinhas, morávamos no colégio, um dos melhores em sua área de ensino. Sua proposta era formar técnicos que iriam atuar na região, melhorando as práticas de agricultura e de pecuária mineiras. Os alunos eram filhos de fazendeiro ou tinham alguma ligação com o campo. Em suma, eram gente como eu. Muitos desses técnicos formados no colégio foram mais tarde administrar as fazendas e as criações de gado dos pais, construindo uma nova geração que tinha um nível de sofisticação no campo completamente diferente da geração anterior. Gente que não temia a tecnologia, que de fato buscava nela soluções para os problemas de produtividade na agropecuária. Muitos outros foram trabalhar em empresas de desenvolvimento agrícola, como Emater e Embrapa. Todos eles se tornaram agentes transformadores. Essa formação escolar até hoje constituiu um dos segredos da revolução em produtividade e do sucesso espetacular no agronegócio brasileiro. O colégio tinha um esquema brilhante. Um grupo de 80 alunos entrava todos os anos no primeiro ano de um curso que durava 3. Esse grupo era dividido em 2 turmas e, começando em uma segunda-feira, uma das turmas tinha aulas teóricas de manhã e trabalhava aulas práticas na fazenda, na escola, à tarde. Na terça-feira, essa mesma turma continuava trabalhando de manhã e estudava aulas teóricas à tarde, fazendo esse revezamento entre teoria e prática durante a semana toda e recomeçando tudo na semana seguinte. A outra turma de 40 alunos fazia o esquema contrário, de forma que tanto de manhã quanto à tarde, uma das turmas tivesse aulas teóricas e outra aulas práticas. No primeiro ano, estudávamos horticultura e como coletar amostras de solos para análises químicas. Na área de animais, aprendíamos tudo sobre a produção de frangos e ovos. Sob a orientação de bons professores, produzíamos mais do que o suficiente para o nosso consumo, enquanto o excesso era comercializado, resultando em uma fonte de renda importante para a instituição e ajudando a custear suas operações e nosso ensino e alojamento. No segundo ano, aprendíamos sobre culturas anuais, como arroz e feijão, e passávamos para os suínos na área de animais, enquanto a nova turma de calouros iria cuidar da horticultura e da produção de frangos e ovos. Já no terceiro ano, estudávamos as culturas perenes, cana, capins e outras gramíneas plantadas para alimentar bovinos, e principalmente café. E aprendíamos sobre bovinos e produção de leite, pois no colégio tinha um excelente rebanho de vacas leiteiras. Tínhamos também matérias mais gerais, como entomologia e estudos de pragas e doenças, tanto das plantas quanto dos animais que estávamos estudando. Imagine uma escola assim, onde o que você aprende na sala de aula de manhã é aplicado imediatamente à tarde. E não é só um experimento de demonstração. Nosso trabalho e a aplicação das técnicas aprendidas produziam resultado financeiro. O lema da instituição era: uma escola que produz, uma fazenda que educa. Não há melhor método que esse para se aprender uma profissão. Décadas depois de eu sair de lá, a escola foi transformada em um Cefet, Centro Federal de Educação Tecnológica, com curso superior em Tecnologia de Alimentos. Hoje é o campus de Bambuí, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais, IFMG, e oferece muitos outros cursos técnicos, além de graduação e pós-graduação, focadas nas áreas de agropecuária, alimentos, mecânica e informática. Foi na biblioteca do Colégio Agrícola de Bambuí que eu encontrei o livro O Universo e o Dr. Einstein, com ideias que nunca havia imaginado antes. Podemos nos perguntar o que esse livro estava fazendo na biblioteca de uma escola de ensino agropecuário, mas não há como descobrir a resposta. Sua presença mostra, no entanto, que havia gente preocupada em nos oferecer uma formação mais geral e acesso a informações muito além da área específica que estávamos estudando.
Enquanto Isaac Newton havia postulado que o tempo era como um rio sem nascente nem foz, que corria de um passado infinito para um futuro infinito, esse livro dizia que o tempo não era bem assim, que a analogia entre o tempo e o rio não era boa. Não existe um tempo absoluto e a velocidade com que o tempo passa, ou quanto tempo cabe em um segundo, por exemplo, depende do movimento de quem o mede. O tempo é elástico, se dilata dependendo do movimento do observador que faz a medida. Quanto mais próxima a velocidade do observador estiver da velocidade da luz, mais devagar o tempo passará. Se quem faz a medida pudesse se mover com a mesma velocidade que a luz, o tempo iria parar completamente e desaparecer para ele. Então, de certa forma, este agora que você vive não existe em outros cantos do universo. Ou, para ser mais preciso, não existe em outros sistemas de referência que estão se movendo a alta velocidade ou estão acelerados em relação ao seu. Se você pensar muito sobre isso, a ideia do que é realidade começa a desmoronar e em pouco tempo você concluirá que entendemos muito pouco de tudo. Eu queria muito estudar e entender melhor essas coisas. Como o problema do estudo se agravava para os meus irmãos e irmãs, nossa família se mudou para uma cidade bem maior, Divinópolis, que fica a uns 100 quilômetros de Moema. Lá existem boas escolas com muito mais opção de cursos técnicos. Como eu e um dos meus irmãos já estudávamos no colégio em Bambuí, continuamos lá, mas íamos para casa uma vez a cada 2 meses, em geral de carona. Estudantes de outras cidades faziam a mesma coisa. Vestiam a camiseta da escola e iam para a beira da estrada, de forma que os motoristas da região sabiam que éramos estudantes e assim ficava mais fácil conseguir carona. Havia menos violência e perigo naquela época. Durante as férias em Divinópolis, eu sempre ganhava algum dinheiro que era suficiente para pagar as minhas passagens de ônibus, quando não conseguia carona. Eu por isso trabalhei por lá como servente de pedreiro e também em uma fábrica de camas, onde às vezes, quando surgia o rumor de que fiscais estavam chegando, um grupo de 10 a 15 menores como eu e meu irmão tínhamos de sair correndo e nos esconder em lotes vagos porque não tínhamos carteira assinada nem benefícios. Se fôssemos pegos trabalhando, seríamos demitidos e a empresa multada. De qualquer forma, ganhávamos uma quantia que era muito importante para nós. Aprendi muito no colégio de Bambuí e no final do curso a escola ainda nos ajudava a conseguir um estágio de 1 mês em algumas fazendas ou empresas na região. Eu queria continuar estudando, mas primeiro teria de ganhar o dinheiro que tornaria isso possível. Assim, no estágio feito em uma fazenda de criação de gado no sul de Minas, conheci pessoas que me ajudaram a conseguir um emprego como assistente do gerente de uma fazenda no norte de Minas. Então, para lá eu fui em dezembro de 1978. Eu voltei a morar próximo ao Rio São Francisco, Pirapora e Buritizeiro, uma em cada margem do rio. Eram as cidades mais próximas da fazenda. Em Pirapora, começa a parte navegável do rio, com o último navio a vapor trazido do Mississippi, o Benjamin Guimarães, ancorado em seu porto. De vez em quando, ele ainda navega no Rio São Francisco, agora só para passeios turísticos. Por várias décadas, o Gaiola, como era chamado, fazia transporte de cargas e passageiros entre Pirapora e Juazeiro, no norte da Bahia. Falei que Pirapora era uma cidade mais próxima da fazenda, mas proximidade é uma coisa relativa. Principalmente em Minas, porque a fazenda ficava a quase 100 quilômetros dessa cidade, dos quais somente 19 quilômetros na BR-365 eram asfaltados. O resto da MG-161 era menos e 35 anos depois,
continua sendo de terra batida. A fazenda Água Branca, onde fui trabalhar, ficava bem depois do ponto onde o Rio das Velhas deságua no São Francisco, mas antes do Paracatu e do Urucuia. Pelo caminho era possível sentir que essa região era parte do que Guimarães Rosa tinha em mente ao descrever no Grande Sertão Veredas. Nesse vasto território, a presença do poder público era escassa, assim como a água, que era captada, preservada e redistribuída pelas veredas que, quando vistas a 15 quilômetros de altura, mas parecem gigantescos neurônios, criando um esparso cérebro bidimensional pelo Cerrado Mineiro. A vereda do Galhão, com um casarão antigo onde funcionava um bar à beira da estrada, era parada quase obrigatória para quem viajava por ali. Quando se tem 18 anos e a vida tem muita pressa, um local isolado como essa fazenda, aonde fui trabalhar, não é o ideal para se viver. Mas é bom para concentrar os esforços da gente. Eletricidade não havia, então à noite só tínhamos lampiões a gás que usávamos por 1 hora, no máximo, antes de dormir. Eu comecei a trabalhar como assistente do gerente, mas depois de 1 ano ele arranjou outro emprego e foi embora. Então, de repente, eu, com 19 anos, era a autoridade máxima em uma área de mais de 7.000 hectares. 1 hectare é 1 quadrado de 100 por 100 metros, ou 10.000 metros quadrados. Um pouco maior que um campo de futebol. A área da fazenda equivalia a mais ou menos 10.000 campos de futebol. Nesse espaço da fazenda havia até um riacho das pedras, que nascia em alguma das nossas veredas e ia desaguar no São Francisco, ainda dentro da fazenda. Em certas épocas de colheita, tínhamos até 250 empregados, além da criação de gado Nelore, com 1.200 animais, uma criação de cavalos manga larga, plantações anuais de arroz e feijão em parceria com os empregados, muitos tratores e implementos agrícolas, pista de pouso de terra batida para aviões de pequeno porte e muito trabalho. Eu não tive dificuldades técnicas para administrar a fazenda. Haviam me ensinado bem na escola. Tínhamos assistência de professores do departamento de veterinária da UFMG e fazíamos até inseminação artificial para melhorar a qualidade genética do rebanho bovino. Tratei de animais doentes, plantei árvores, plantei pastos e produzimos muitos animais e muita comida. O pior de um lugar assim são os fins de semana. Moço, porque não há o que fazer, diziam alguns dos funcionários. Isso é sempre perigoso, porque quando as pessoas não têm o que fazer, acabam fazendo o que não devem. Em um local tão afastado assim, eu tinha de ser a autoridade, o amigo, até o médico às vezes. Para evitar o tédio, alguns funcionários organizavam partidas de futebol nos fins de semana e se arriscavam em canoas e atravessavam o rio, que nessa altura já tinha recebido as águas de vários afluentes, incorporando-se tanto em distância entre as margens, chegava a 500 metros. O que esses rapazes estavam à procura era do povoado mais próximo, na outra margem, onde compravam cachaça, jogavam baralho e às vezes brigavam. Eu havia conseguido umas apostilas velhas de alguém em Belo Horizonte e nos fins de semana eu estudava porque meu plano era ir para a Universidade Federal de Minas Gerais. Esse plano continuava de pé. No máximo, eu ia 1 vez por mês à cidade de Pirapora, depois não tinha tempo para me ausentar muito, tinha muitas responsabilidades e muita gente decidia de decisões minhas, dependia. Dito desse modo, parece até que eu estava controlando tudo sozinho, mas também não era bem assim. Todo dia às 6 da manhã, eu falava com os donos através de um rádio amador. Eles estavam sempre a par de tudo o que acontecia e precisavam ser informados se eu não estivesse na fazenda, para não ficarem tentando se comunicar comigo pelo rádio.
Guardado em uma geladeira a gás, tínhamos sempre soro antiofídico para os 2 principais gêneros de cobra da região. Ao menos 3 ou 4 vezes por ano, eu injetava soro em bovinos ou cavalos que haviam pisado em cobras e tinham sido picados. Em gente nunca precisei fazer isso, porque a única vez que o empregado foi picado, eu não estava lá. Outra pessoa injetou o soro e ele foi levado às pressas para Pirapora, para tratamento médico. De vez em quando, pequenos fazendeiros e outras pessoas da região nos pediam soro para alguém que havia sido picado e dávamos de graça, apesar de termos pago por ele. Como dizíamos, em uma hora assim, de que vale o dinheiro? Um dia, com uma ampola de antibiótico e uma seringa na mão, um motorista de caminhão que fazia trabalhos para nós me perguntou se eu sabia aplicar injeções. Respondi que em bois e cavalos sim, mas nunca tinha aplicado em gente. Como ele insistia que precisava tomar aquele medicamento e a injeção era no músculo, fiz tudo como sabia, ou como achava que deveria fazer. Apliquei a injeção em seu braço e ele foi-se embora. Quando voltou na semana seguinte, me agradeceu várias vezes e disse que não tivera problema nenhum e já estava curado. Então eu havia aprendido a aplicar injeção em humanos também. Coisas assim eram fáceis de resolver, mas o que me assustava mesmo eram as brigas. Não eram frequentes, mas os funcionários às vezes faziam ameaças de morte uns aos outros. Houve pelo menos 2 casos de troca de tiros em que eu tive que demitir um dos lados. Também houve um caso de assassinato de um dos nossos funcionários, provavelmente por um sujeito que apareceu perguntando por ele, vingança por coisas do passado. Nunca descobrimos nem a causa, nem o assassino. De qualquer modo, essas são outras histórias. Depois de pouco mais de 3 anos na fazenda Água Branca, eu havia economizado dinheiro suficiente para me manter em Belo Horizonte por 2 anos. E agora o que fazer da vida? Continuar onde estava, já que tinha um emprego estável, ou dar mesmo aquele mergulho no futuro incerto e estudar mais? Estudar o que para início de conversa? Veterinária, engenharia elétrica, agronomia ou física? Depois de muito pensar, concluí que chegara a mesma hora de ir embora. Mas quando falei dos veterinários da UFMG, que nos davam assistência técnica sobre os meus planos de fazer vestibular para física, eles riram de mim. Primeiro, acharam que eu não passaria. Depois, disseram que seria um grande desperdício jogar fora toda a experiência e todo o conhecimento que eu havia acumulado em agropecuária. E aqui no livro seguem as coordenadas dos locais que ele menciona. O campus do Colégio Agrícola em Bambuí, Divinópolis, Pirapora, ambas em Minas, a Estrada e a Vereda do Galhão, em Minas Gerais. Terminando então o capítulo 9, na página 112. Tchau, tchau.